O importante é você escolher uma área e começar, tá? E não ficar migrando de área em área nesse momento. São as 3 áreas que mais contratam. Então essas 3 áreas junto, front-end, back-end e full stack, elas abrangem 80% das vagas que estão no mercado. Você escolheu faculdade, tenha em mente que você vai ter que estudar por fora para se especializar, para conseguir entrar para o mercado de trabalho. Só a faculdade, só o diploma por si só, ele não vai te dar um emprego, tá? Como que eu começo na programação, tá? Nós vamos falar sobre diversas coisas. Primeiro, escolher uma área, que existem diversas áreas no mercado de TI, mas você precisa escolher uma delas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas opções de áreas aqui. Vamos falar também sobre os primeiros passos que você tem que dar em uma das áreas que você escolher e como você pode estudar. Aqui também tem diversas coisas, porque existem várias formas de você estudar e o conhecimento está espalhado em diversos lugares e tem muita coisa diferente que você pode fazer, tá bom? A escolha da área, tá? E aqui eu já deixei aberto algumas coisas aqui. Existem diversas áreas. Você pode trabalhar com back-end, você pode trabalhar com front-end, você pode trabalhar com full stack, você pode trabalhar com mobile, com dados, com infraestrutura, redes, com gestão de projetos, teste de software. Existe uma centena de áreas e sub-áreas que você pode trabalhar dentro da área da TI, tá? Mas você precisa escolher uma para você começar. E eu digo para você começar porque, assim, a área que você escolher provavelmente não vai ser a área que você vai seguir pro resto da vida. Então, tire um pouco essa pressão das tuas costas de, meu Deus, eu preciso escolher a área. Não é a mesma coisa que você escolher uma faculdade, que apesar que hoje em dia nem a faculdade é isso, mas é tipo aquela pressão de verdade, você escolher uma área e seguir aquilo pro resto da vida e o medo de você não gostar e não se adaptar. Na TI, você vai entrar numa área, o importante nesse primeiro momento é você escolher uma área, entrar pro mercado de trabalho, entrando no mercado de trabalho e aí você, no teu gosto, no teu desejo, você vai estudando, se especializando em outra área, ou até dentro da empresa, às vezes surgem outras oportunidades, tá? Então, o importante é você escolher uma área e começar, tá? E não ficar migrando de área em área nesse momento, tá? Depois que você entrar para o mercado de trabalho, tudo bem você ir de uma área para outra. Mas nesse momento que você está estudando, se você ficar pulando de área em área, testando coisas diferentes, você nunca vai ficar pronto para nada. E quem sabe superficialmente um pouquinho de tudo, não é bom o suficiente para ser contratado e não é especialista naquela área que ele escolheu e aí não vai conseguir o emprego de verdade. Então escolha uma área e siga nessa área até você entrar no mercado de trabalho, tá? É muito importante isso, porque aí você vai economizar tempo, você vai investir o teu tempo de estudo num lugar só e você vai ter muito mais chance de ser contratado. E aqui embaixo temos a nossa sugestão. Como desenvolvedor web, você pode trabalhar nas 3 principais áreas, que são as 3 áreas que mais contratam. Então essas 3 áreas junto, front-end, back-end e full stack, que é o profissional que trabalha tanto no front-end quanto no back-end, elas abrangem 80% das vagas que estão no mercado. Então, pensa comigo, é muito melhor você estudar desenvolvimento web, entrar no mercado de trabalho com 80% de chance de você ser contratado, ou você escolher uma área mais específica, como dados, por exemplo, que tem uma fatia de vagas ali de 5% do mercado, 10% do mercado. Vocês conseguem entender que, principalmente para júnior, a competição é muito alta, e você pegar uma área que talvez não tenha tanta vaga. Tem muita vaga, sim, de todas essas áreas, mas vamos pensar junto aqui, assim, é muito melhor você pegar uma área que abrange 80% do mercado, é muito mais fácil, né, porque não é fácil, mas é muito mais fácil você ser contratado, muito mais chances de você ser contratado, do que você ir para alguma área que é muito específica e muito pequena, tá? Então, por isso que nós sugerimos, e nós temos o curso de desenvolvimento web, pensando em você cobrir 80% do mercado de verdade ali. Começa com front-end, você pode aplicar para as vagas de front-end, depois que você aprender back-end, você pode aplicar tanto para front-end, para back-end, quanto para full stack, você tem muito mais chance de ser contratado. Entrou no mercado de trabalho e, assim, de verdade, grande dificuldade é você conseguir a primeira vaga. Depois que você conseguiu a primeira vaga e entrou para o mercado de trabalho, aí, assim, tua carreira vai deslanchar, tá? Então, aproveitem essa oportunidade, sigam essa sugestão, se vocês quiserem, que aí vão para o desenvolvimento web, que vocês vão ter muito mais chance de ser contratado. Entrou no mercado de trabalho, depois quer ir para mobile, é mais fácil você se especializar para mobile. Por exemplo, vamos falar aqui do front-end e do back-end. Depois, você estudando desenvolvimento web como front-end, back-end, full stack ali, para você ir para mobile, por exemplo, você precisa estudar só uma linguagem a mais, né? Na verdade, não seria nenhuma linguagem a mais, seria só se especializar na lib do React, que seria o React Native. Por exemplo, todo conhecimento de back-end que você tem, você consegue reaproveitar, todo conhecimento que você tem de front-end, de React, de HTML, de CSS, de JavaScript, você consegue reaproveitar, só precisa aprender o React Native ali, que é a parte que é específica do mobile. Depois eu quero entrar para a área de dados, então todo conhecimento que você tem de estrutura de dados, a parte de algoritmos também, que é bem importante, a parte de lógica de programação que você muito provavelmente vai usar com Python dentro de dados, toda a parte de banco de dados, ela é reaproveitada em outra área. Então vocês conseguem entender porque por mais que lá na frente vocês mudem de carreira, mudem de área, o conhecimento que você teve ali no começo, ele não é perdido, ele é reaproveitado para as outras áreas. As áreas acabam se completando, tá? Elas se complementam. Então, tira a pressão de escolher a área perfeita, porque isso não vai acontecer, você vai migrar muito. Vou citar o meu exemplo. Eu comecei como Dev Full Stack, PHP, depois eu fui para Dev Full Stack .NET, depois eu virei especialista em back-end .NET, depois eu virei arquiteto de software .NET, fui para DevOps,
depois de DevOps eu virei SRE, fui para gestão de projetos, voltei para DevOps, voltei para SRE. Então eu trabalhei nesse meio tempo também um pouco com Java e mobile. Então eu trabalhei em diversas áreas durante esses 20 e tantos anos de carreira que eu tenho aí, tá? Então não se preocupe, e todos os conhecimentos que eu adquiri lá no passado, nas outras linguagens, até hoje eles são utilizados. Então nenhum conhecimento é perdido, tá? Primeiros passos para você entrar no mercado de trabalho. E aqui, assim, seria difícil pegar todas as áreas e dar os primeiros passos. Eu vou falar sobre o desenvolvimento web, quais seriam os primeiros passos para você começar de verdade, tá? Muita gente comenta, e até em algumas faculdades você começa direto por algoritmos, tá? Eu entendo por que começar com algoritmos e a lógica de programação, mas eu sou de uma opinião um pouco diferente, pensando na motivação de quem está desenvolvendo, de quem está aprendendo, tá? Ao invés de você começar com algoritmos, eu recomendaria você começar com HTML, CSS e na sequência o JavaScript. E o porquê que eu recomendo isso, tá? O HTML, CSS e o JavaScript junto, eles são muito visual. Então, qualquer coisinha que você fizer, você vai conseguir ver o resultado disso na tela. Então, criei uma galeria de imagens, você vai ver isso. Eu criei um efeito aqui que quando eu clico no botão, ele some uma aba e aparece outra, né? Fiz esse efeito em CSS e JavaScript. Isso é muito visual, você consegue ver isso, e isso acaba sendo que mantém você motivado no dia a dia, principalmente nesse começo, sabe? É legal você ver essas coisas rodando porque você gera aquela recompensa, tá? Quando você for aprender algoritmos ou aprender estrutura de dados como primeiro, você muito provavelmente vai aprender na tela preta, vai aprender no console, vai aprender direto ali, sei lá, um C, C++, ou talvez um Java, ou C Sharp, né? Mas Python talvez também, mas vai ser ali aquela tela preta de console, então você vai escrever bastante código e vai ver ali uma linha do resultado, sabe? Isso não é tão motivador assim. Por isso que a gente recomenda que você comece com HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Vale lembrar que esses são os primeiros passos, tá? Tem muito mais coisa, é só o começo, você vai precisar aprender muito mais do que isso para ser contratado. Por exemplo, você vai ter que aprender Git, né? Você vai ter que conhecer Git, NPM, toda a parte de back-end como desenvolvedor web, TypeScript e React, TypeScript como superset do JavaScript para você ter uma qualidade de código melhor. Mas comece pelo começo, um degrau de cada vez, e assim você vai subindo e vai construindo, né, o teu conhecimento em cima dos outros conhecimentos até você conseguir chegar lá, tá? Aprender a programar e trabalhar com TI, ela é uma jornada, tá? Não é uma sprint, não é algo que você vai fazer aqui no final de semana ou em um mês, tá? Provavelmente um ano ali, um pouco menos de um ano, talvez um ano e meio, dependendo se você está em migração de carreira. É um período longo de estudos que você vai ter, e é muito importante você conseguir manter essa motivação, por isso que a gente faz essa sugestão para você, tá bom? Existem 3 formas principais de você estudar, daria para dizer que tem outras também, mas essas são as 3 formas principais de você estudar: com faculdade, com o curso e aprendendo sozinho. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, pontos positivos, pontos negativos, você vai conseguir tomar a decisão de qual que é o melhor caminho para você, tá? Primeira coisa que eu quero falar sobre faculdade é que você não vai ver aqui a gente na Refotando falando para você não fazer faculdade. A gente entende a importância da faculdade e os benefícios que ela traz. No final do dia, quanto mais você conseguir estudar, melhor você vai ser e melhores vão ser seus resultados, melhor vai ser salário, melhores vão ser as oportunidades, melhores vão ser os projetos que você vai trabalhar, tá? Então, assim, se você puder fazer faculdade, estudar em curso e aprender sozinho, os 3 juntos, é o melhor caminho de todos, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o que cada um deles te traz como conhecimento e alguns benefícios ou pontos positivos ou pontos negativos para você ponderar e conseguir escolher, né, qual que é o melhor para ti, tá? A faculdade, ela realmente traz muito mais conhecimento teórico, muito mais conhecimento acadêmico de verdade, de diversas áreas, e ela também traz muitos fundamentos, que muitas vezes no curso a gente acaba negligenciando fazer ou aprendendo sozinho, que é realmente entender a fundo algoritmos, entender a fundo as estruturas de dados, entender a fundo o banco de dados, como é que funciona. Então existem alguns fundamentos ali que muitas vezes pelo curso você acaba negligenciando, não se especializando nisso, ou só aprendendo sozinho você acaba negligenciando, e a faculdade te obriga a fazer isso, e são conhecimentos bem importantes, tá? Outro ponto sobre a faculdade, que aqui esse ponto ele tem tanto ponto positivo quanto ponto negativo. O ponto positivo é que você vai conhecer diversas áreas, então um pouco daquelas áreas que eu comentei e diversas outras, você vai ver na faculdade. A faculdade vai te falar um pouco sobre tudo isso, porque esse é o objetivo dela. Você vai fazer um curso de TI, ele precisa te mostrar como que é o mercado, quais são as possibilidades, quais são as áreas. Você ainda não escolheu a área que você quer trabalhar, então ele precisa te mostrar tudo. Esse é um ponto muito positivo. Só que também se torna um ponto negativo, porque pelo fato de você ver diversas áreas, você não se especializa em nenhuma. Então você vai aprender ali, voltando, né? Você vai aprender superficialmente sobre tudo, mas você não vai se especializar em nada. Tá? Então ela tem esse ponto positivo que você vê o geral, né, conhece o mercado como um todo, mas o negativo é que você acaba não se especializando. E aí que entra o fato de você escolher a faculdade, tenha em mente que você vai ter que estudar por fora para se especializar, para conseguir entrar para o mercado de trabalho. Só a faculdade, só o diploma por si só, ele não vai te dar um emprego, tá? Então, se puder fazer faculdade, faça sim, ela vale muito a pena, tem diversos benefícios dentro da faculdade, mas tenha ciência de que só ela sozinha não é suficiente, tá? Segundo ponto aqui,
tempo de conclusão. E aí vai muito de você entender o teu momento, tá? Você vai levar aí entre 2 anos e meio a 5 anos para fazer uma faculdade, 2 anos e meio para um tecnólogo, até 5 anos para fazer um bacharel, né? Se o tempo é algo que para você não tá rolando, eu preciso rápido entrar no mercado de trabalho, talvez seja mais inteligente você ir para um curso e aí quando estiver concluindo o curso, você entrar na faculdade, por exemplo, para dizer que você está estudando. Faculdade, ela é obrigatória para você entrar no mercado de TI? Não. Ela não é obrigatória. Algumas empresas, elas vão sim exigir. Concursos públicos, muitos deles podem exigir. E antigamente todos eles exigiam, agora nem todos. Agora são muitos deles mesmo. Outro ponto é, algumas empresas, elas exigem por regulamentações de clientes, por exemplo. Elas são obrigadas a provar para os clientes dele, para alguma regulamentação ou alguma certificação interna que eles têm, de que eles têm tantos colaboradores com ensino superior, tá? Então, algumas empresas, elas realmente exigem, mas a grande maioria, no final do dia, não exige diploma, tá? Você não precisa ter um diploma em mãos para você conseguir um primeiro emprego com a área de TI. E aí uma coisa que facilita muito nesse fato é, eu não tenho tempo, eu preciso entrar para o mercado de trabalho rápido, eu tenho, sei lá, 1 ano no máximo para conseguir entrar no mercado, preciso de algo direcionado. O que eu recomendo para você é, escolha um curso, faça um curso muito bom, e aí lá nos últimos meses, quando você estiver preparando para aplicar para as vagas, você entra na faculdade. Você vai fazer entrevistas falando, ó, já estou cursando faculdade, mas eu já sei programar, entendeu? Vocês conseguem entender a diferença, você fala tipo, não, só fiz um curso aqui, aprendi sozinho, e aí mostrar teu portfólio só. Você dizer que você está estudando traz um peso maior durante a entrevista, tá? Mas assim, sendo bem honesto, muitas das vagas elas não pedem. Nós aqui na Refactorando, nós não olhamos qual que é a faculdade que o cara fez, realmente a gente quer saber se o cara sabe programar, tá? A gente prefere muito mais ver um portfólio ou fazer uma discussão técnica com um profissional, onde ele realmente mostre que ele sabe do que falar sobre o diploma, tá? O diploma, no final do dia, como eu comentei, hoje a faculdade ela é muito abrangente, ela não é preparada para o mercado de trabalho e ela traz uma visão geral para você, ela não vai te especializar, então essa especialização vai ter que sair por fora de qualquer jeito, tá? Assim, existem diversas faculdades, você pode fazer engenharia de software, você pode fazer ciências da computação, sistemas de informação, tem diversos outros cursos, mas eu ainda assim recomendo o tecnólogo. Por quê? O tempo é menor, ele é mais direcionado. A não ser que você queira, não, cara, eu quero trabalhar na área acadêmica e científica. Aí sim, ciências da computação vai fazer sentido para você. No meu ponto de vista, e é bem pessoal, tá? Eu acho muito mais válido você entrar no mercado de trabalho, começar a ganhar grana e se especializar com cursos e certificações do que você ficar entrando para cursos, faculdades, ter que ir lá para a sala de aula e aprender um monte de coisa que talvez você nem utilize no dia a dia, tá? Uma faculdade, se for escolher, eu recomendaria o tecnólogo, tá? Primeiro ponto super positivo de você estudar um curso comparado com aprender sozinho. Você vai ter o conteúdo organizado, tá? Isso é um ponto, assim, que dói bastante ver o pessoal se batendo para aprender sozinho. E aí a gente acaba fazendo algumas mentorias com o pessoal, chama o pessoal, troca ideia nas redes sociais, e o cara que tá tentando aprender sozinho, e às vezes ele perde ali 6 meses estudando algo que não era necessário. E esses 6 meses, cara, de salário a mais, você pagaria 10 cursos. Você vai ganhar muito. É um atalho, cara. A gente, hoje, até tô com 23 anos trabalhando com TI, até hoje eu compro cursos, né? Todo mês, praticamente, eu compro um curso diferente. Hoje em dia, estão muito mais focado na parte empresarial, gestão, comunicação e etc, do que com programação em si, mas até hoje eu compro cursos porque é um atalho muito grande. Você ganha muito tempo aprendendo com algum especialista, tendo uma comunidade e tendo conteúdo organizado, estudando só aquilo que você precisa estudar de verdade, tá? Se você quer ganhar tempo, ele é fundamental. Não tem como você fugir, e aí você vai aprender o que realmente você precisa aprender sem enrolação, tá? Então, esse é um ponto super positivo do curso, comparado com você aprender sozinho. E aí, aqui, comparando com a faculdade, ele é mais rápido, tá? Hoje em dia, ali, você precisa de mais tempo para se tornar dev. Você até pode ser contratado e entrar para o mercado de trabalho em menos de 1 ano, por exemplo, mas você ainda não vai ser dev, você precisa aprender muito ainda para ser dev de verdade, tá? Tem muito conhecimento que precisa ser absorvido, mas ainda assim ele é muito mais rápido do que você fazer uma faculdade até do que um tecnólogo. Você vai levar ali 9 meses para você conseguir entrar para o mercado de trabalho, 1 ano. 1 ano e meio, então é muito menos tempo ainda do que você fazer uma faculdade, tá? Outro ponto super positivo dos cursos, e aqui aí eu vou puxar muito a sardinha pro nosso lado aqui, que é o foco no mercado de trabalho, tá? Diferente da faculdade, que ela traz muito dessa parte acadêmica e acaba não falando muito sobre o mercado de trabalho em si, porque o mercado de trabalho de TI ele é muito dinâmico e as faculdades, junto com as regulamentações do MEC, ela não consegue acompanhar isso. Os cursos, eles são focados em uma profissão, uma única profissão que você vai aprender, nesse caso, desenvolvimento web, por exemplo, que aí é front-end, back-end e full stack, mas ela é uma profissão de desenvolvedor web, e essa única profissão, ela é focada com o conteúdo organizado para te levar para o mercado de trabalho. E aí, falando do nosso lado aqui, nós somos especialistas em mercado de trabalho, tá? Além de te ensinar tudo tecnicamente, você vai aprender todas as linguagens, todas as ferramentas, todas as tecnologias que você precisa aprender para entrar para o mercado de trabalho, mas o nosso ponto mais forte, eu diria hoje, que é o preparo para o mercado de trabalho, que é preparo do LinkedIn, entender como o LinkedIn funciona. Vocês não têm, eu vou falar um pouquinho mais ali embaixo, mas vocês não têm noção como algumas dicas bem simples no LinkedIn fazem toda a diferença. Preparar para entrevistas, como você se comportar, como você responder numa entrevista. A gente vai falar um pouco mais, eu vou te dar
várias dicas sobre isso aqui, mas nós temos cursos completos sobre isso. E nós temos todo esse conhecimento do mercado porque dentro da Refatorando, nós não somos só uma escola de programação, tá? Nós somos uma empresa de tecnologia e educação que faz parte do Grupo Belago. E o Grupo Belago é uma multinacional, é uma empresa que está presente em 7 países e ela atua muito forte no Brasil com a alocação de profissional, né? E o que é a alocação de profissional? Nós temos diversos recrutadores o dia inteiro entrevistando profissionais para alocar ele dentro dos nossos clientes. Nós conhecemos exatamente o que as empresas estão pedindo, porque nós estamos levando esses profissionais para dentro dos nossos clientes e nós estamos entrevistando esses profissionais o tempo todo. Então nós sabemos quais são as habilidades, quais são as técnicas e como que esse profissional precisa se comportar e agir numa entrevista, o que ele precisa falar, o que ele precisa mostrar para ser contratado de verdade. Então isso é uma área muito forte dentro do nosso curso. E a gente foca muito de verdade mesmo no mercado de trabalho, nesse preparo, tá? Todo o conteúdo que você vê em faculdade e você vê em curso, você encontra sozinho na internet. Você pode pegar qualquer vídeo ali, entrar dentro da nossa própria plataforma. Se você pegar ali um tema específico e você botar na internet, você vai encontrar no YouTube. Muito provavelmente vai ter uma aula ali, vai ter 10 opções de aula para você assistir. Isso é muito bom, você ter esse conhecimento, mas ele é muito ruim também porque é muito conteúdo aleatório. Você não sabe exatamente o que você tem que estudar na hora que você tem que estudar. Então, você é bombardeado por informação, tem muita informação, e você não sabe por onde você tem que seguir, tá? E é por isso que eu recomendo que você vá ou para uma faculdade ou para um curso, porque aí você vai ter um conteúdo mais estruturado para você conseguir realmente entrar no mercado de trabalho. Se você não tem, cara, não adianta, não tenho grana, mas eu quero entrar para a área de TI, estuda sozinho, mas vai com a mentalidade de que você vai levar mais tempo, tá? Pode estudar sozinho, você vai levar mais tempo sim, mas ela é possível, você consegue entrar no mercado de trabalho sem fazer faculdade, sem fazer curso também, tá bom? E é aquela história, né? Tem a balança ali, qualidade, tempo e dinheiro. Você não pode ter todos, né? Você vai ter que abrir mão de algum. Então, se você não tem a grana, você vai levar mais tempo e vai ter menos qualidade. E não que o conteúdo que tá no YouTube ele não tenha tanta qualidade, mas é que você vai ter tanta opção ali que você não vai saber qual é o melhor conteúdo para você, para aquele momento, tá? E como eu falei, ela é possível sim você entrar pro mercado de trabalho sem fazer faculdade, sem fazer curso, aprendendo sozinho de verdade. Eu comecei assim, apesar de ter feito outros cursos menores, mas eu não fiz um curso de especialização assim como é o curso de desenvolvimento web da Refatorando, sabe? Eu fiz cursos bem específicos na época e eu consegui entrar pro mercado de trabalho. Depois que eu fui fazer o curso técnico, depois que eu fui fazer a faculdade, então já estava no mercado de trabalho. É possível sim, desde que você tenha ali foco e dedicação de sentar e buscar os conteúdos certos e ir evoluindo ali aos poucos, né? Sabendo que você vai levar mais tempo para isso.